Agora foi. Que bom que vocês estão me ouvindo. Boa noite. Olá, pessoal aqui do Facebook também. Quero pedir desculpas então pro pessoal do Instagram, pro pessoal do Facebook. A nossa conexão aqui travou e caiu. Então a gente reiniciou num novo link, eu enviei de novo inbox aí pra vocês, tá? Pessoal do Instagram, já me disseram que estão vendo e ouvindo bem aí, né? Sejam muito bem-vindos. Que bom, na outra live a gente nem entrou no Instagram, não conseguimos. É, E o pessoal do Facebook, se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, coloquem para mim o número um, por favor, tá? Para que eu saiba se tá tudo ok aí com a transmissão de vocês. E, gente, peço desculpas. Aproveita então que aconteceu isso, né? Deve ter bastante gente que entrou, que ainda não conseguiu voltar. Compartilha então esse assunto, né, para ajudar aí os colegas também que entraram e que não conseguiram ver que a gente deu continuidade em outro link. Para as pessoas da sua família, para os professores, para os terapeutas, o assunto fala e linguagem, ele é um dos assuntos que mais angustia, né? Pais, professores, é, terapeutas, né? E sim, né? O desenvolvimento da linguagem, ele é chave, não só em relação ao autismo, mas ele é chave em relação ao desenvolvimento humano, né? Outras áreas do desenvolvimento, uma série de outras habilidades que a gente desenvolve estão profundamente relacionadas com a linguagem. Desenvolvimento emocional da criança, social, escolar, alfabetização, uma série de aspectos, né? E como a gente estava falando na outra live, vou aproveitar para retomar aqui o vídeo rapidinho, algumas coisas que a gente já vinha falando. Se você ainda não me conhece, eu sou a Maria Cláudia Brito, eu sou fonoaudióloga, sou apaixonada aqui pela área do autismo e sigo há mais de 17 anos, com mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área. E esse assunto, alterações do desenvolvimento da linguagem, ele é um assunto que interessa a todos que atuam no autismo ou que têm interesse em autismo, seja mesmo professor, terapeuta ou pai. Por quê? Porque alterações na comunicação fazem parte ali dos critérios diagnósticos para autismo. O que é um critério diagnóstico? É uma característica que a pessoa precisa apresentar para estar naquele grupo, né? Naquele grupo diagnóstico. Então, se a pessoa não tiver nenhuma alteração de comunicação, mesmo que seja só na comunicação social, o que não é pouca coisa, isso é muito importante, é o aspecto mais importante da comunicação, ela não está no espectro do autismo, tá? Retomando então, a gente tem duas grandes áreas do desenvolvimento alteradas no autismo. Uma delas é a interação e comunicação social. Isso segundo DSM-5, que é um manual aí de características para os diagnósticos do autismo que os profissionais utilizam para se basear ali no que está escrito ali. E também segundo a CID-10, tá? O que é a CID-10? Classificação Internacional de Doenças. Deixa eu ver aqui se vocês estão conseguindo entrar. Conseguiram, que bom. Que bom que vocês estão conseguindo entrar. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui com vocês. Coloca o número um para mim, pessoal. Ah, conseguiram. Então tá ótimo. Qualquer coisa vocês me avisam se tá tudo ok com a transmissão, tá bom? Então, aproveitando aqui pra gente fazer link com uma coisa muito atual, no dia 18 de junho, a Organização Mundial da Saúde divulgou a nova Classificação Internacional de Doenças, a CID-11. O que é a Classificação Internacional de Doenças? É como se fosse ali uma classificação que tem um monte... Ela é, né? Como se fosse, não. Ela é uma classificação onde tem números, códigos de todas as doenças, transtornos mentais, transtornos do neurodesenvolvimento, que são códigos utilizados mundialmente. E mais especificamente no Brasil, deixa eu ver se tá bom aqui a conexão. E mais especificamente no Brasil, é o que os médicos usam para dar o laudo. Então, sabe aquele número que tem lá no laudo do seu filho, do seu aluno, do seu paciente, por exemplo, 84.5. É a CID-10, a Classificação Internacional de Doenças, na versão número 10, tá? E dia 18 de junho, aí há menos de um mês, saiu a CID-11.
A CID-11, ela traz um destaque especial para a linguagem funcional, tá? Então, esse assunto que sempre foi muito importante, né? Nós, os fonoaudiólogos, há muito tempo a gente já sabe o tamanho da importância, os profissionais especialistas na área, mas é muito bom que agora a CID tenha colocado isso em destaque para que se fale mais sobre isso, para que as pessoas entendam melhor o que é essa linguagem funcional. Embora a gente vá precisar tomar alguns cuidados ali, com a forma como aquilo está descrito na CID-10. Mas aí a gente pode deixar isso aí para um outro momento. Mas o que é importante que vocês saibam? Que todas as pessoas do espectro do autismo têm alterações de comunicação. Todas, é critério diagnóstico, comunicação social. Para que a gente continue aqui, vamos pensar uma criança que tem uma alteração de comunicação, tenha ela autismo ou não. O que acontece com essa criança? Ela tem dificuldades para fazer pedidos, para contar coisas, para compartilhar alguma coisa que ela acha legal, interessante, para fazer amigos, para se colocar, para dar opinião, para dizer o que ela necessita, o que ela quer. Então, muitas vezes, a gente vai ter consequências importantes aí que vêm de uma alteração de comunicação. A gente tem problemas secundários ao problema de comunicação da criança. Por exemplo, você pode ter uma criança que fica mais agressiva, que fica mais irritada, que parece que ela é uma criança desobediente, é uma criança que às vezes chora demais, morde, chuta, dá tapas, se joga no chão. Muitas vezes, essa é uma forma da criança comunicar alguma coisa que ela quer. Por exemplo, ela chora demais porque ela não consegue falar aquilo que ela quer. Ou imagine uma criança que tem uma hipersensibilidade sensorial, uma criança com transtorno do espectro do autismo, que a gente sabe que tem o transtorno do processamento sensorial e que ela não gosta de ser abraçada, por exemplo, de ser tocada de determinada maneira. E aí ela chega na escolinha e todas as outras crianças vão lá correndo, abraçar ela, pegar pela mãozinha dela, e ela não gosta daquilo. Aquilo para ela é muito incômodo. E o que ela pode fazer, então? Ela pode ir lá, dar uma mordida no coleguinha, né? O que ela tá fazendo? Ela não consegue muitas vezes falar não, ou empurrar, usar um gesto para dizer que ela não quer alguma coisa, ou a palavra. Então o que ela faz? Ela vai lá e ou ela dá um tapa, ou ela chuta, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Pessoal, vocês estão vendo e me ouvindo bem, né? Coloquem o número 1 aí pra mim, quem estiver me vendo e me ouvindo, tá bom? Pra eu ter certeza. Então, a gente pode ter aí uma série de coisas, né? Uma criança que pode ser mais ansiosa, ter uma autoestima mais baixa. Então, a comunicação, ela é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado, com muita delicadeza e pensar que as pessoas, as crianças com autismo têm alteração de comunicação, não necessariamente de fala, né? Muitas vezes a criança fala. O que é falar? Fala palavras, por exemplo, quero água, boneca, dá, não. Dizer a palavra, isso é falar. Mas se comunicar pode ser, por exemplo, fazer um gesto, fazer uma cara feia. A forma de entonação da sua voz também muda o sentido. Isso tudo é comunicação que a gente pode pensar como linguagem, tá? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês pensando, né? Que a gente, quando olhar para uma criança com autismo, os fonoaudiólogos precisam ter isso bem assim na cabeça, não pode não ter isso na cabeça, um fonoaudiólogo. E os demais profissionais também precisam, porque todo mundo, vamos supor, você está lá o terapeuta ocupacional, e vamos supor que ele esteja trabalhando questões de coordenação motora, da praxis da criança, as alterações, a integração sensorial da criança. O que ele está fazendo enquanto isso? Ele está se comunicando com a criança, ele precisa ser entendido pela criança. Imagina o professor na sala de aula, quando ele pede para a criança fazer uma atividade, o que ele está fazendo? Ele está se comunicando com a criança. Se a criança precisa tomar água, se ela precisa ir no banheiro, se ela precisa fazer uma pergunta, para ela olhar para o professor e entender o que está acontecendo. Tudo isso é comunicação. Então, em todos os lugares que a criança estiver, desde o horário que ela acordar, que ela estiver com uma outra pessoa, do horário que ela acorda até o horário que ela dorme, se ela estiver com uma outra pessoa, aquele contexto pode envolver situações de comunicação. Então, é importante que a gente pense na comunicação o dia inteiro.
Não adianta, por exemplo, a gente pensar em fazer um treino para a criança 1 hora por dia e não ter em vista as necessidades de comunicação da pessoa com autismo, da criança com autismo, o resto do dia inteiro, porque a criança se comunica o dia inteiro. Eu vou passar algumas dicas práticas aqui para vocês, tá? Mas eu também quero falar um pouco mais do que é essa linguagem no autismo, essas alterações de linguagem. Bom, como a gente estava falando no outro vídeo, a gente tem diferentes alterações aí de fala e de linguagem, né? Eu falei para vocês, por exemplo, pra gente separar aí, para ficar bem fácil de pensar que uma coisa é fala e outra coisa é linguagem, tá? Então, vamos pensar que a fala, a gente tem uma criança que tem uma alteração de fala, pode ser uma criança, por exemplo, que ao invés de casa, ela fala tasa. Ou pode ser uma criança que tem uma apraxia de fala, uma dificuldade no planejamento, na programação motora da fala, né, na execução. Ou você pode ter uma criança que tem uma alteração de fala, por exemplo, por um aspecto anatomofisiológico, como uma perda, uma deficiência auditiva. Ou crianças que têm, por exemplo, fissura lábio-palatina, e que isso faz com que a fala dela fique diferente, que ela troque os sons. Então, tem um monte de motivos, tá? Entre os motivos, também você pode ter uma criança, por exemplo, que ela tem 1 ano e meio, 2 anos, e ela fica o dia inteiro sozinha em casa com a babá, por exemplo, e a babá não conversa com ela, né? Ninguém conversa com essa criança. Ou uma criança, então falta esse estímulo, promover esse ambiente de linguagem para a criança. Ou uma criança que ela é aquela criança, aquele bebê lindo, maravilhoso, filho único, primeiro neto da família. E aí tudo que ela olha para alguma coisa, todo mundo vai lá e corre entregar para ela. Ela nem precisa apontar se ela não quiser. Ela olha e todo mundo já responde. Ela não precisa falar, ela não precisa usar a fala para se comunicar. Tudo isso pode ocasionar atraso no desenvolvimento da linguagem. E entre todas essas possibilidades, a gente tem os transtornos de linguagem que estão associados com quadros mais importantes, maiores, como, por exemplo, uma síndrome genética, por exemplo, síndrome de Down, como, por exemplo, um transtorno do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro do autismo, né? Então, o transtorno de linguagem, ele faz parte, ele está ali junto com os quadros dos transtornos do espectro do autismo. O que muda? O grau de dificuldade dessa criança e também as áreas que ela pode ter mais ou menos dificuldades. Então, a gente tem desde uma pessoa, uma criança ou um adulto com autismo que não fala nada, nenhuma palavra, até crianças que falam, mas repetem muito. Então, a gente tem criança que repete os desenhos animados inteirinhos, ela repete filme inteirinho, ela copia, ela faz igual, até a entonação da voz. Então, eu tive paciente, por exemplo, que se você falasse para ele com uma voz mais grave, por exemplo, vamos brincar de bola? Ele imitava até o tom da minha voz. Vamos brincar de bola? A prosódia, né? Que é essa velocidade, essa entonação e melodia da voz. Se você falasse para ele, vamos brincar de bola, ele fazia igualzinho, vamos brincar de bola. Então você tem essas crianças, você tem crianças que usam, por exemplo, a repetição para comunicar alguma coisa. Então, quando a gente pensar continuando um pouco do nosso outro vídeo, né? Falando das ecolalias. Retomando, o que é a ecolalia? Eco de repetição, lalia de fala. Então, a ecolalia é repetição da fala. A gente tem 3 tipos principais de ecolalias, tá? Então, a gente tem desde uma ecolalia que não tem uma intenção comunicativa aparente, que a criança fala qualquer coisa, em qualquer momento. Eu tive pacientes que ficaram anos falando as mesmas frases, totalmente fora do contexto, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo naquele momento. Até crianças, por exemplo, que usam essas ecolalias, essas repetições que elas ouviram em algum momento para comunicar alguma coisa. Então, por exemplo, a criança fala você está brincando lá de dar banho na boneca. E aí você tá colocando a roupinha na boneca, você tá na situação de terapia ou brincando em casa. Você lava o cabelinho da boneca, etc. E a criança fala, boneca, dá banho, banho na boneca, dá banho, banho na boneca. Você vê que tem uma coisa diferente nessa entonação, que ela tá repetindo de algum lugar, que aquilo não é uma fala
natural que a criança falaria, né? Você percebe que tem uma diferença e que é uma repetição. Mas quando que ela falou aquilo? Quando vocês estavam brincando de dar banho na boneca. Ela não fez uma repetição. Vamos dar banho na boneca? A hora que ela estava na mesa comendo sopa. Não. Ela foi lá e falou dentro do contexto. Isso é uma ecolalia mitigada, que tem uma intenção comunicativa mais clara, né? Então, tem diferentes formas para a gente pensar o desenvolvimento da linguagem, tem diferentes formas para a gente pensar a ecolalia, e a forma como eu penso o desenvolvimento da linguagem, ela é uma forma aí que leva em conta os marcos de desenvolvimento da criança para a gente pensar em como intervir com ela. O que é marco de desenvolvimento? Por exemplo, o que uma criança tem que fazer com 2 meses de vida? Cada criança tem seu tempo, cada criança aprende de uma determinada forma, tem um contexto diferente. Sim, as crianças são diferentes, as características individuais sempre têm que ser levadas em consideração, mas existe um parâmetro. O que é um parâmetro? É uma coisa para a gente seguir mais ou menos, né? Para a gente olhar para aquilo ali e falar: opa, o meu aluno lá no maternal não faz isso ainda. Será que ele não faz mesmo? Aí eu olho para as outras crianças e falo, as outras crianças fazem mesmo e ele não faz. Então é isso. Esses são os marcos. Então, com 2 meses, por exemplo, a criança já começa ali a fazer uns babucios, né, uns sons, umas vocalizações. Ela começa com choro, por exemplo. Depois ela começa a dar uns gritinhos, a fazer balbucio. Lá com 5, 6 meses, ela já começa um babá, mamamamá. Mesmo que ele ainda não tenha um contexto comunicativo, ela já começa a fazer as emissões. Lá com 1 aninho, por exemplo, até antes, tá? Mas a gente pode pensar em 1 aninho, a criança já fala aquelas primeiras palavrinhas. Mamãe, papai, aua, por exemplo, para pedir água. Au, au, se ela tiver um cachorro. Dá, não, dependendo de quais palavras e quais situações são significativas para aquela criança. 1 aninho e meio, a criança já tem aí um repertório de algumas palavras, ela já começa até a pegar palavrinhas que ela fala mais ou menos ali, mesmo que não seja certinho, corretamente, ela já começa a juntar. Então, por exemplo, se ela vê um cachorro, ela mostrar para a mãe, ela fala, mãe, uau, ou dá, pedindo água, por exemplo. Ela já começa a fazer aí essa junção, mais ou menos, né? Para já formar frases. E ali com 2 aninhos, ela já forma frases com 2 palavrinhas. Então, olha só, muitas vezes, né, não é incomum que às vezes a criança está com 3 anos de idade, ela chega e a mãe fala, olha, eu achei que tinha alguma coisa errada, eu achei que estava diferente, que ela estava demorando muito para falar, mas me disseram que ela era muito novinha, para eu esperar mais um pouco, que ela ia acabar falando, né? Então, a gente tem que levar em consideração esses marcos, esses momentos. Com base nisso, a gente não vai ficar esperando para ver se a criança vai falar de acordo com a sorte, tá? Hoje em dia a gente não precisa mais lidar com né, contar com a sorte para promover o desenvolvimento da criança. Olha só, além da gente ter aí o atendimento, por exemplo, eu sei que não é acessível para todo mundo. Esse é um dos objetivos da gente fazer esse tipo de coisa, um encontro ao vivo para falar sobre isso. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a psicólogo, a fonoaudiólogo, a pediatra rapidinho, a neurologista, psiquiatra infantil rápido. Eu sei que não, né? Mas tem formas da gente começar a pensar a linguagem em casa, se ajudar a desenvolver a linguagem da criança em casa. Se você está, por exemplo, numa fila de espera, né? Ou se você é professor, como você ajuda no desenvolvimento de linguagem da sua criança ali na sua sala de aula. E os terapeutas, então, né, nem se fala. Mas a gente, mesmo se você não tem, se você tem acesso, se você tem como procurar um médico, um fonoaudiólogo, procure, não espere, né? Eu não, se eu tivesse que falar para alguém, dar um conselho, falar, né, um conselho não pessoal, profissional, claro, né? Como eu disse, eu sou fonoaudióloga. Eu aconselharia você procurar assim que você tivesse a dúvida. Não existe contraindicação para uma avaliação de linguagem. Não existe. Não tem por que você não fazer uma avaliação de linguagem para prevenir um possível problema, porque essa criança pode ter um problema maior, uma dificuldade importante. E quanto mais cedo a gente procura atendimento para a criança, maiores são as chances dela desenvolver comunicação em linguagem.
Por exemplo, pesquisas científicas apontam que crianças com autismo que desenvolvem em algum grau a fala funcional, a linguagem, né? Aí a gente falando um pouco de fala mesmo, até os 5 anos tem uma melhor chance de desenvolver bem a linguagem, a fala, né? Olha só, até os 5 anos. Isso quer dizer que depois dos 5 anos não vai desenvolver mais? Não. Tem pessoas com autismo que falam as primeiras palavras com 10 anos, né? Eu tenho uma aluna que ela participou, comentou na live passada, que o filho dela começou a falar agora durante a nossa última turma do aperfeiçoamento. Ele tem 10 anos, ela começou a dar foco no contato visual, na atenção compartilhada, aspectos aí, interacionais mesmo, no desenvolvimento da linguagem, porque ele tem a capacidade de produzir os sons, né? A questão dele era na comunicação social, e aí ele falou as primeiras palavras. Existem pessoas com autismo que falam as primeiras palavras com 20 anos. Isso é o comum? É o que mais acontece? Não, né? A gente espera que pelo menos aí até uns 12 anos, porque acontece sim, de aos 12 anos falar, mas quanto mais cedo melhor. E quanto menor a criança, mais o cérebro dela tem condições de responder bem quando a gente der algum estímulo de linguagem, tá? Entre as alterações aí no desenvolvimento da linguagem de pessoas com autismo, a mais importante de todas é aquilo que a gente chama nos aspectos funcionais da linguagem, ou os aspectos pragmáticos da linguagem. Quando a gente pensa em linguagem, a gente tem aí, a gente poderia pensar de uma forma didática em subdivisões. E uma delas é dos aspectos pragmáticos da linguagem, tá? Que está relacionado com o quê? Com a forma de interagir da criança, com a intenção dela de comunicar alguma coisa. Então, uma vontade de compartilhar alguma coisa, de expressar sentimentos, de expressar opiniões. Então, a gente tem um número grande de crianças que têm a capacidade de articular os sons, então de falar, mas não desenvolvem esse aspecto social, esse aspecto funcional. Então, o que a gente tem que trabalhar com ela? O uso social dessa fala. Para que serve essa fala? E olha como é gostoso. Além de ser útil falar, é gostoso, não é gostoso? Você conversar com um amigo seu, você conversar com as pessoas da sua família, a gente está aqui batendo um papo, se comunicando, seja por meio da escrita, seja por meio de troca de figuras, tem crianças que têm essa indicação. É uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, se eu indico comunicação alternativa para todas as crianças. Eu sei que tem perspectivas de trabalho que indicam recursos de comunicação alternativa para todas as crianças com TEA. Essa não é a minha indicação. Eu acho que tem crianças que têm indicação e tem crianças que não precisam, então não tem a necessidade de usar, tem outras formas, né? Claro que a fala é sempre aquilo que a gente quer, mas a gente pode usar formas alternativas se a criança tiver indicação. Uma pergunta que aparece bastante também, né, e já vendo aqui as coisas que vocês estão falando, e já o que vocês sempre estão me pedindo aí inbox, né, vocês estão sempre mandando, fazendo os comentários aí, aproveitem e coloquem para mim as dúvidas que vocês têm de linguagem, de comunicação aqui. Em relação à apraxia de fala, toda criança com autismo que não fala tem uma alteração de apraxia? Não. Na verdade, a minoria das crianças com autismo que não falam tem um quadro de apraxia importante, que é a ponto de impedir, de ser um empecilho para ela falar. Mas a gente sempre tem que considerar se existe esse aspecto, tá? A gente acaba conseguindo avaliar isso. Uma outra pergunta, ou quem faz essa avaliação é principalmente o fonoaudiólogo, tá? Quando a gente vai pensar em diferenciar a apraxia de fala no autismo, ou se a criança com autismo tem só o transtorno de linguagem. Mas uma outra pergunta que aparece bastante também é por que tem se falado tanto em confundir a apraxia de fala com o autismo? A apraxia é um assunto muito importante, pouco conhecido no Brasil, tem tratamento, tem melhora, embora as pessoas conheçam pouco ainda. Mas se você tiver uma criança, existe criança que tem autismo só, criança que tem autismo e apraxia, e criança que tem só apraxia. Aonde que a gente pode encontrar alguma dificuldade maior, né? Pensar o diferencial de uma criança se ela tem só autismo, ou se ela tem autismo e apraxia. Agora, diferenciar uma criança que tem só autismo de uma criança que tem só apraxia
não é para ser uma coisa muito complicada. Se o profissional tiver experiência com desenvolvimento infantil e com linguagem infantil, ele vai conseguir diferenciar isso com uma certa tranquilidade, tá? Não é para ser uma coisa muito complicada. As características, elas são muito diferentes, tá bom? Então, a gente consegue sim fazer aí essa distinção. Só para responder algumas perguntas que têm chegado bastante aqui, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui também. Então, já a gente ficando aqui de recado, que o mais importante é esse uso social, funcional da linguagem, né? Então, algumas dicas práticas para já deixar para vocês. A gente pode pensar essa comunicação, essa linguagem, que ela acontece por meio do olhar, por meio da entonação da voz, por meio das minhas mãos aqui se mexendo, né? Eu posso usar o meu dedo, por exemplo, para fazer. Ou eu posso falar não. Ou eu posso fazer. Eu posso fazer. Tudo isso pode dizer não. Eu posso pegar a palavra, por exemplo, aham. A vocalização aham. E eu posso estar conversando com você e falar aham. Ou eu posso falar aham. É a mesma fala que eu tô tendo, né? Mas o meu contexto, o meu olhar. Às vezes você tá com um amigo seu, assim, passa alguma coisa na rua, por exemplo, que vocês olham pra cara do outro já com aquele olho, arregala o olho, sem você falar nada, né? Aquela brincadeira do olhar de mãe. Às vezes a mãe olha com aquela cara de brava pra criança, não precisa falar nada. Ela olha, a criança já sabe que a mãe tá brava. Então a gente se comunica dessa maneira o tempo todo. E as crianças com autismo, elas têm dificuldades tanto para fazer isso tudo que eu tô fazendo, todos esses detalhes das expressões faciais, do olhar, esse detalhe da entonação de voz, isso tudo é muito sutil para a criança com autismo, ela tem dificuldades, embora para a maioria das pessoas isso seja tranquilo, fácil. A gente aprende isso no dia a dia. A gente não tem aula para aprender linguagem, né? A gente vai aprendendo a comunicação se comunicando no dia a dia. As crianças com autismo têm muita dificuldade para fazer isso e para interpretar. Então, é uma coisa bastante comum, né? Por exemplo, né, um paciente meu que falava, eu fico brava com ele, faço uma cara de brava para ele, Maria Cláudia, fico brava, ele não entende, parece que ele não entende que eu tô brava com ele. Então, isso pode acontecer. Então, muitas vezes não vai adiantar você achar que porque você tá olhando para a criança com cara de brava ou porque você mudou a sua expressão de voz, que ela está te entendendo, que ela não tá fazendo aquilo que você quer porque ela é mal educada, porque ela tá fazendo uma birra, né? Ela pode até entender às vezes o que você tá falando, mas ela não entende qual é o sentido naquela situação. Se você não for muito claro, muito objetivo, você pode não conseguir transmitir a mensagem para essa criança, tá? Até para um adulto, para um adolescente. Imagina um adulto que tem dificuldades com tudo isso numa entrevista de emprego, por exemplo. Ele precisa pensar como é que é uma necessidade básica, pensar como é que o empregador quer que ele se comporte. Né? Ele tem que, por exemplo, chegar, falar bom dia, se for o caso, dar a mão ou não. Ele tem que olhar na direção dos olhos da pessoa. Então, tem muita coisa envolvida na comunicação. A gente pode pensar como uma base, uma coisa muito importante para a comunicação, é o olhar, o contato visual, que é uma coisa que a gente sabe que as crianças com autismo têm dificuldades. Aí uma pergunta muito comum, toda criança com autismo, a criança com autismo, ela tem dificuldade de contato visual? Sim, ela tem. Isso quer dizer que todas não vão olhar para mim? Nunca. Não quer dizer isso, tá? Tem crianças que olham, adultos, adolescentes que olham. E esse olhar varia, ele pode ser um olhar rapidinho, ela olha para você rápido e desvia o olhar. Tem criança que olha assim meio de lado, às vezes fica olhando na sua direção e parece que não tá te vendo, que aquele olhar tá atravessando você. Então tem diferentes formas aí do uso do olhar. Mas olhar é uma coisa sim muito importante, porque quando a criança não olha para o rosto de alguém, quando a gente não olha, a gente perde muitas informações, se aquela pessoa tá triste, se ela tá feliz, se ela tá brava. Além da gente compreender a sutileza da entonação da voz, a gente vê as expressões faciais, além de entender o que a pessoa propriamente está falando, tá? Então,
O olhar, ele é muito importante desde lá do bebezinho, o diagnóstico precoce. A criança já tem diferenças no uso do olhar desde as primeiras semanas de vida. Uma criança prefere olhar para um rosto, uma criança nas primeiras semanas de vida prefere olhar para um rosto do que para um objeto. Olha que coisa importante. Então, um bebezinho muito pequeno, se a gente tivesse a possibilidade de fazer rastreio do olhar, existe tecnologia para isso, embora ainda não seja utilizada em larga escala, você conseguiria já identificar sinais de risco nos primeiros meses de vida de um bebê, né? 2, 3, 4 meses, você vai lá, você fala com um bebezinho de 4 meses, ele olha pra você, olha no seu olho, abre aquele bocão da risada, né? Gosta de ver você brincando com ele, você sorrindo, você mudando a entonação da sua voz. Ai, que coisa linda, que bebezinho lindo. Muitas vezes você vai fazer isso com uma criança com autismo e ela não responde dessa maneira. Tem muitos vídeos de pais de bebês pequenininhos, que é uma coisa que eu recomendo para os terapeutas fazerem. Vocês estão em dúvidas, querem avaliar algumas coisas do desenvolvimento de crianças muito pequenininhas e não está conseguindo com aquilo que você está vendo ali, você pode, por exemplo, pedir, ou quando tem história de regressão, que eu já vou explicar melhor o que é, você pode pedir vídeos e fotos desse bebê antes, né, quando ele era menorzinho, desde ali do comecinho da vida. Hoje, com o celular, a gente tem muita facilidade de fazer isso. Então, muitas vezes você vê a mãe ou o pai trocando o bebezinho e se você comparar um bebezinho sem alteração do desenvolvimento e bebezinhos com autismo sendo trocados, você vai ver que muitos dessas crianças que tiveram depois o diagnóstico de autismo, lá já pequenininhos, quando estavam sendo trocados, já não olhavam, né? No momento ali da troca, eles estavam olhando para lá. Enquanto o outro bebezinho até se distrai, olha para outros lugares. Mas quando a mãe brinca, faz cosquinha na barriga, beija a barriga, morde o pezinho, a criança se volta para a mãe, ela gosta que a mãe dê atenção para ela, que a mãe olhe para ela, né? Então, o olhar, ele é desde um indicativo aí para a gente pensar em sinais de risco para autismo, como uma coisa que a gente precisa pensar em trabalhar desde que a criança é muito pequenininha. Como é que você pode fazer isso? Uma coisa muito básica, muito importante, parece bobagem, mas às vezes você vai perguntar para pais de crianças pequenas e você vê que não é tão bobagem assim, que muita gente não sabe. Você mesmo tem que olhar para a criança. Então, você tem que se abaixar, por exemplo, se é uma criança pequenininha, quando você for falar com ela, você se abaixar. Isso, gente, serve tanto para criança em desenvolvimento normal, como para criança com deficiência intelectual, com algum atraso, como para criança com autismo. Se abaixar na altura da criança, olhar na direção do rosto, na direção dos olhos dela. Isso funciona bem para uma criança sem dificuldade do desenvolvimento, para que ela preste mais atenção em você, nos movimentos que você está fazendo para pronunciar as palavras, etc. Mas imagine uma criança que tem um atraso na comunicação e na linguagem e no olhar e que você precisa, que ela nunca olha para você. Você chama ela pelo nome, parece que ela é surda, né? Você chama, né? Que ela é deficiente auditiva. Você chama e ela não olha. Ela não olha para compartilhar alguma coisa. Por exemplo, ela vê uma coisa legal na televisão, uma coisa interessante, e olhar para a mãe e fazer e olhar de volta. Uma criança que não faz uma série de atos comunicativos com o olhar. Quanto mais você estimular esse olhar, para essa criança você vai ter que estimular mais. Você vai ter que se empenhar mais. Não é porque ela não olha que você vai desistir. E aí você pode, por exemplo, usar brincadeiras em que você se senta de frente para a criança, boneca, bolinha de sabão, fantoches. Você pode colocar máscara, você pode colocar peruca, você pode pegar os brinquedos de interesse para a criança e, por exemplo, trazer para perto do seu rosto. Brincar com brincadeiras e situações em que vocês fiquem de frente, para que você comece a trabalhar esse olhar. Além da criança com o olhar, ela vê as suas expressões faciais e para ela conseguir aprender sobre isso, isso também está muito relacionado com a fala. Se você for ver nas diferentes línguas, as palavras mamãe, papai, elas têm aí uma pronúncia, né? Em diferentes línguas ela tem uma pronúncia parecida, mamã, papá. Isso não é só coincidência. Na verdade, esses são sons muito fáceis, os mais fáceis, né, de se produzir depois das vogais e mais fáceis para a criança ver quando a gente estiver falando, né? Mais fáceis. Então,
pá, 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 mamamá, são muito fáceis para a criança olhar e conseguir reproduzir. Então, o olhar, ele vai desde as coisas, das sutilezas da comunicação até o desenvolvimento da fala e da escrita, como a gente falou na semana passada. E uma das melhores formas mesmo para você pensar o desenvolvimento da linguagem, principalmente se você está em casa, se você ainda não teve acesso aos terapeutas, os terapeutas precisam usar isso como uma ferramenta, é a brincadeira. O brincar é muito importante para o desenvolvimento motor, emocional, social, linguístico da criança, cognitivo. Então, o brincar tem que ser um meio, uma ferramenta. Então, às vezes, as famílias até ficam em dúvida. Ah, mas eu levo lá na fono, né? Levo no psicólogo. Diz que ele só brinca com a criança. A brincadeira, ela tem um objetivo de acordo com o trabalho daquele terapeuta. Então, por exemplo, se o fonoaudiólogo quer trabalhar a linguagem, ele usa uma brincadeira para alcançar o objetivo de trabalhar a linguagem. O fisioterapeuta, ele está ali numa brincadeira porque ele quer desenvolver algum aspecto motor daquela criança. Então, a brincadeira é uma ferramenta. E para o desenvolvimento da linguagem, a gente pode falar assim, é um meio, né? Ela é muito importante. Então, fica aí para os pais, né? Brinquem com as crianças em casa. Separe um momento para brincar com essa criança todos os dias. Se você tem uma criança com atraso na fala, com atraso no desenvolvimento, com autismo, a indicação é que você separe um momento todos os dias. Se você tem o tempo corrido, o dia apertado, que sejam 30 minutos de qualidade, mas ele não para quieto, ele não gosta de brincar, ele não olha para mim. Comece por pouco tempo, use os interesses dessa criança. O que ela gosta de fazer? Alguma coisa essa criança gosta. A gente tem crianças que são mais difíceis porque elas não gostam de nada. Às vezes tudo que a gente oferece elas não querem. Mas, por exemplo, uma criança que tem um interesse fixo em alguma coisa. É menos difícil, né, do que uma criança que não se interessa por nada. Por quê? Porque eu posso usar esse interesse. E não é estimular essa criança a ficar obcecada por aquilo, fixada. Não. Eu começo com o interesse dela, imitando ela, mostrando que eu gosto, que eu também acho legal aquilo que ela acha, que é gostoso estar com ela, que ela é uma criança interessante, né? Porque se tudo que a criança gosta eu desprezo, eu acho ruim, então ela não é interessante pra mim, né? Então por que ela vai também se comunicar comigo se eu também não gosto de nada do que ela gosta? Então usar aquilo que ela gosta, você não precisa ficar fazendo perguntas sem parar pra criança. Dá um tempo pra criança. Por exemplo, você tá ali, ela gosta de ônibus. Tem criança que anda com autismo que anda pra cima e pra baixo com ônibus, sabe o nome de todos os ônibus, sabe as peças de todos os ônibus, aí vocês vão brincar de ônibus. Então você faz uma pergunta para ela. Você espera ela. Por exemplo, você pergunta ou você pede alguma coisa. Dá um tempinho para ela. Não precisa fazer 1 milhão de perguntas sem parar. Use frases simples. Seja simples quando você está conversando com uma criança pequena que tem dificuldades de linguagem ou uma criança com autismo para que ela possa te entender. Procure não usar tantos termos de duplo sentido, dependendo do nível aí. Claro que essa criança tá, né? Mas seja uma pessoa gostosa de interagir, fácil, né? Não fique dando ordens para a criança o tempo inteiro, fazendo perguntas o tempo inteiro, ou ocupando todo o espaço comunicativo daquela interação. O que é espaço comunicativo? Na fonoaudiologia a gente consegue medir isso mesmo por meio de protocolo, de instrumento, a gente consegue medir em porcentagem o espaço comunicativo. Mas dando um exemplo aqui para vocês. Todo mundo tem, né, uma amiga, um amigo, alguma coisa que fala muito, que fala demais, né? E às vezes você quer contar alguma coisa super legal para esse amigo, e você começa a falar e ele tá contando as coisas dele. Ele fala. E ele não deixa você falar. Às vezes você tenta interromper ele, você vai, e ele fala por cima de você. O que está acontecendo em 30 minutos de conversa que você não conseguiu contar nem 2 minutos da sua história? Esse amigo ocupou quanto? 90% do espaço comunicativo? 95% do espaço? E você que só ocupou 5%? Às vezes você está disposto a ouvir, você quer ouvir, mas muitas vezes a gente quer dar respostas, a gente quer falar, a gente quer participar. 80% ou mais do espaço comunicativo é muito espaço. Né? Você não precisa ocupar tanto espaço. Deixa a criança também ocupar esse espaço, seja da forma que for, né? Seja mostrando brinquedo, seja batendo no brinquedo, da forma como ela brinca. E aí você traz mais coisas novas. Você entra na brincadeira dela
Se ela gosta de ônibus, e aí você traz mais coisas. Nossa, então vamos pegar o bonequinho para andar de ônibus, né? E você coloca o boneco em cima do ônibus. Aí você traz a mamãe, o filhinho, todos vão passear de ônibus. Aí vocês vão fazer um ônibus um atrás do outro. Aí vocês vão brincar de trenzinho. Aí você chama uma outra pessoa, chama o irmãozinho para brincar junto. Vai o pai e a mãe, faz trenzinho e vai ampliando essas brincadeiras, vai aumentando. Mas comece sim das coisas que a criança gosta, né? Isso é muito importante. E que você também procure usar brinquedos que não sejam brinquedos ou você mesmo, né? Uma interação corpo a corpo, olho no olho, o seu aparato ali, a sua fala, o seu corpo, o seu olhar, e não apenas tablet ou computador. A gente tem ali quase que um impulso de uma situação de brincadeira com uma criança com autismo que gosta muito de computador, de colocar ali a tela e deixar. Claro que ela gosta, né? A maioria das crianças se interessa muito mais, tem um estímulo visual muito grande, a gente se deixar fica o dia inteiro mexendo no computador, ali tem muitas cores, muitos sons diferentes, interessantes. Então a gente pode usar isso também, principalmente se a criança gosta, as crianças tendem a prestar mais atenção mesmo, mas é muito importante que a gente tenha os momentos que a gente consiga tirar um pouco isso, tá? Tirar isso, principalmente quando a criança é muito pequenininha, para que a gente consiga ser o foco da interação. Você seja aí protagonista da interação e a criança seja protagonista da interação, tá? Então essas aí são algumas dicas práticas que eu posso garantir para vocês que elas são muito valiosas, tá? Que elas dão resultado de verdade, que esse é o aspecto mais importante da comunicação da pessoa, da criança, principalmente focando no desenvolvimento infantil. Mas, se eu pensar num adolescente e num adulto que tem dificuldade de comunicação, eu posso sim fazer uma atividade por exemplo, de atenção compartilhada, de uma situação em que eu compartilho interesses com ela, sem que sejam brinquedos, né? Eu tenho uma aluna que estava com uma dúvida aí, que ela tem uma paciente de 30 anos, e ela estava com dúvida porque ela estava falando sobre a importância da atenção compartilhada, das interações para a mãe, e a mãe estava com dúvida de que brinquedos utilizar. Uma mulher de 30 anos, mesmo se ela tiver autismo, deficiência intelectual, tem outras coisas para a gente pensar em trabalhar a comunicação e atenção compartilhada. Por exemplo, vai fazer um brigadeiro com ela, uma salada de frutas, vamos fazer uma atividade que esteja relacionado com a idade dela. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque você não precisa infantilizar um adulto, você pode adaptar. Então, você pode usar esse mesmo raciocínio, contato visual, atenção compartilhada, dependendo do grau de dificuldade. Claro que aí a gente está falando de um grau mais severo de autismo, tá? De um adulto que não faz nem isso ainda. Mas você procurando não infantilizar. Quais são as coisas úteis para o dia a dia dele, para a independência, para a autonomia, né? Um exemplo, a minha aluna, eu vi que ela tá aqui, a Rita, ela postou, acho que semana retrasada, um vídeo, e essa semana, hoje, ela postou outro. A gente tem uma comunidade que é do aperfeiçoamento do saber autismo, né? Que é nosso curso fechado. E a Rita postou uma foto em que ela tava ali, um vídeo, o menino dela tem 8 anos, e ele tava lavando louça. Ele tem autismo, né? E ela estava conversando com ele, então ela estava trabalhando interação, linguagem, uma série de coisas, mas ela usou o quê? Não só. E olha que ele tem 8 anos, ela pode usar brincadeira também. Mas com 8 anos, uma criança em desenvolvimento normal, ela já poderia ajudar a lavar um prato, um copo, sendo monitorado pela mãe, para ver se não vai se machucar, claro. Mas ele estava lá. Só com instruções verbais. Ela não precisou nem oferecer rotina visual para ele. Só ela falando para ele, porque ela trabalhou outras coisas antes, né? Com certeza ele tá ali com outras coisas trabalhadas antes, né? Mas ele tava ali, lavando louça, né? E no vídeo de hoje, ela tava trabalhando rima, porque ele tá na fase de alfabetização, enquanto ela trabalhava uma atividade ali de vida diária, que era ele colocar Nescau no copo, colocar leite, mexer o leite, e eles iam cantando uma música, etc. Né? Isso só com instruções verbais, ele nem precisa do apoio visual. Então, veja só, a gente consegue adaptar, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, que a gente já tá aqui bastante tempo. Peço desculpas quando eu começo a falar de autismo, eu não paro, né? Vou dar uma olhada aqui para ver quais são as dúvidas aí de vocês, tá?
Me digam o que vocês estão achando, as dúvidas que vocês têm aí sobre linguagem. Aproveita para compartilhar a live. Essa é uma live que ela serve muito para as famílias, né? Então compartilha aí para o pessoal da sua família entender melhor, para as vó do seu filho, para o seu marido. É tão importante a interação e muitas vezes isso é apontado em pesquisa, tá? Que principalmente professores e pais tendem a, quando a gente chama a criança com autismo e ela não olha, ou a gente tenta brincar com ela e ela não brinca, a tendência é que os pais ou professores possam ir parando de chamar a criança, parando de brincar e desistindo dessas brincadeiras. E ao contrário, já é importante para todas. Para a criança que tem um atraso, uma dificuldade, é mais importante ainda. Então eu preciso fazer mais e com mais especificidade ainda. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá falando, dando risada ali no Instagram. A Fê tá falando que eu tô lendo só no Facebook. Agora eu tô falando de todo mundo. Eu ainda não tô lendo, viu, Fer? Mas eu tô lendo no Instagram também. Tô dando uma olhada. Eu já vou responder as perguntas. É que tem muita coisa pra gente falar desse tema. E eu tô aproveitando pra ver outras perguntas, tá? Olha só, a Fê falou assim: meu filho não verbal, filho dela é não verbal, ele tem 4 anos e gosta de assistir vídeos em inglês, isso prejudica? Não, isso não prejudica, tá? Mas olha só, o que você pode fazer? Você pode usar o inglês ou os vídeos como um meio, tá? Como uma coisa de interesse da criança, como eu dei o exemplo do ônibus, tá? Mas ele tem 4 aninhos ainda, então ele tem muita coisa para você pensar ainda. Isso é regra geral e não é só no Brasil. Que as crianças com TEAs, você vê em outros países, chinês, japonês, elas tendem a ter maior interesse pela língua inglesa, né? Isso pode estar relacionado aí com o padrão da língua, precisa ter mais estudos, mais pesquisas, para você, para a gente entender melhor isso. Mas qual que é a questão, né? O problema, a gente pode pensar como um problema. A gente não é aconselhável, se a criança, uma coisa que a gente pergunta para os pais. Então, posso perguntar para você, o conselho para os terapeutas que tiverem essa dúvida, perguntem para os pais, os professores também. Essa criança mora onde? Ah, ela mora no Brasil. E aí ela tá numa escola bilíngue, né? Os coleguinhas dela falam português, falam inglês. Ah, os coleguinhas dela falam português. A família dela fala o quê? Português. Ah, a família dela também fala português. Não, ela não tem no contexto dela, no ambiente social dela, outras pessoas falando em inglês. Se a gente pensar numa criança que já tem dificuldade de usar a fala e a comunicação nas interações, etc., se ela é uma criança que insiste, porque o seu gosta dos vídeos em inglês, e tem crianças que só falam em inglês, a possibilidade dela ter mais dificuldade ainda na escola, ou de interagir, ou de ser ignorada porque as outras pessoas não vão entender, e aí isso pode cada vez mais ser um incentivo a menos, né, uma possibilidade a menos para ela contextualizar ali a fala e a linguagem dela, isso não é bom. Então, não quero dizer que é para a gente tirar aquilo que a criança gosta. A menos que prejudique a criança, por exemplo, a criança que se bate, se é uma criança que pega o brinquedo e bate na cabeça até sangrar a cabeça, isso é uma coisa que prejudica, certo? Gostar de inglês, literalmente, não prejudica. Vai prejudicar se a criança ficar fixada só fazendo aquilo, mas a gente pode buscar usar esse interesse para mediar outras situações. Por exemplo, isso é o inglês, né? Ele sempre repete uma palavra em inglês. Você está falando que está em Portugal, né? Então vocês também falam o português. Então, se o seu filho não tem motivos para falar o inglês na escola, etc., é interessante que você puxe para a sua língua, né? Para a língua que vocês utilizam, tá? A Denise aqui no Facebook, Gasperini, tá falando que o filho dela também fala inglês e português juntos. Então você pode usar, por exemplo, a criança que tá sempre falando, você pode ir lá e falar, esse daqui é um inglês, e como é que é em português então? Vamos falar em português? Ou encontra figura para mim, usa isso para brincar, para interagir com a criança. Vejam só, se o seu foco é contato visual e atenção compartilhada, você pode perfeitamente usar isso, né? Olha só, alguém tá falando assim no Instagram. A minha fono aconselhou bloquear vídeos em inglês, pois não ajuda no desenvolvimento da comunicação do meu filho. É claro que a forma como a gente tá falando aqui, gente,
isso aqui não é uma sessão de terapia, não é um curso fechado onde a gente tem tempo para, né, onde eu tenho tempo para conhecer cada um de vocês e saber do caso de vocês, etc. A gente está aqui dando dicas e orientações. Sempre vocês têm que procurar um profissional, tem que ouvir os profissionais que trabalham e aproveitar, por exemplo, as coisas que a gente está discutindo aqui, você pode perguntar para o profissional, olha, mas aconteceu tal coisa, o que você acha? Porque a gente precisa avaliar caso a caso. Vamos supor que você tem uma criança que só quer ouvir coisas em inglês, que só fala palavras em inglês, que não brinca se não for em inglês, né? Você precisa ver se isso está atrapalhando as interações dela. Quando a criança tem alguma mania, alguma coisa, alguma fixação que atrapalha todo o resto, porque quando a criança tem uma fixação mesmo em alguma coisa, isso tende a atrapalhar. Aí você precisa tentar utilizar aí isso para ampliar esse repertório. Talvez vocês já tenham tentado, então você precisa ver isso também. Será que vocês já tentaram, né? Será que a sua filha, por exemplo, fica, não lembro se era filha ou filha, fica o dia inteirinho só fazendo isso? Se isso não é legal mesmo, né? Então você precisa considerar o contexto e ver se você consegue usar essas situações para ampliar isso daí, né? Traz mais brincadeiras que relacionem o português e o inglês para trabalhar a atenção compartilhada. Então depende também do caso. Talvez você já tenha tentado outras coisas, tá? Então vale a pena conversar, tá bom? Porque o ideal é que vocês falem português com a criança e que a criança se comunique em português se ela mora em um país que a língua materna é a portuguesa. Né? Então, se a gente fala a língua portuguesa, não tem por que a gente incentivar a comunicação em inglês, tá? E aí a gente pode usar, se for o caso, de acordo ali com a característica que a gente vai avaliar, como um interesse, assim como a gente usaria naquele exemplo do ônibus, tá? Mas tudo que a gente tá falando aqui, gente, varia, tá? Varia bastante. A gente precisa considerar tudo na criança. Olha só. Tem uma pergunta aqui no Facebook da Maria Ângela. A partir de quantos anos a criança para de se comunicar? Tem um aluno que se expressa muito bem. A mãe disse que alguém disse que ele tem TEA, pois no SUS é difícil. Vamos ver se eu entendi aqui. Você fez várias perguntas em uma só, né? Então você perguntou a partir de quantos anos a criança para de se comunicar. Existe aí um índice de crianças com transtornos do espectro do autismo que começam a falar as primeiras palavrinhas, a balbuciar e depois param, tá? Isso é conhecido como autismo regressivo. Esse termo, ele não existe de fato, a gente não utiliza esse termo, tá? Pode ser conhecido dessa forma, mas não é assim que é visto. O que pode ter acontecido? Pode ser que essa criança teve algum atraso, mas os pais não têm outros filhos, os pais não conviviam com outras crianças. E a criança, quando é muito pequenininha, vocês não estão esperando mesmo que ela faça determinadas coisas. Que ela fale, por exemplo, fale palavras, fale frases. Então, os pais não percebem esse atraso. Mas também acontece de crianças que já falavam as primeiras palavrinhas e depois param. Isso está relacionado com a poda neuronal, que acontece ali por volta dos 2, 3 anos de idade. Acho que a gente pode deixar isso para falar num outro momento quando a gente falar de bebês, porque esse é um assunto muito longo, tá? Mas é que chega num determinado momento, o bebê, quando ele é pequenininho, ele tem um monte de neurônios. Muitos, 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 muitos. Aí o que acontece? A gente vai usar mais alguns do que outros. Aqueles que a gente usa mais vão estabelecer mais conexões, mais sinapses. O que é uma sinapse? Imagina que essa minha mão é um neurônio e essa minha mão é outro neurônio. Aí essa área aqui do cérebro, ela é a área da linguagem, etc. E é uma criança que está utilizando, que todo mundo conversa com ela, que ela está com bom desenvolvimento de linguagem, etc. Então, nessa área se estabelecem muitas conexões, muitas sinapses. E aí tem outras áreas que não são muito estimuladas nessa criança. Então, ali não acontecem muito as conexões, ali aqueles caminhos não são muito fortalecidos. Quando acontece a poda neuronal, aqueles que não eram muito usados, por exemplo, são podados, né? Eles deixam de existir. Então, para permanecerem, aqueles que a gente usa mais, aqueles que são mais fortes. Existem aí hipóteses de erros no momento da poda neuronal da pessoa com autismo. Por exemplo, de não podar de não desaparecerem todos os neurônios que precisariam aparecer. Tem muita coisa aí, a gente pode
marcar para falar de bebê. Acho que a gente pode até deixar isso para domingo que vem, pra gente falar sobre crianças pequenininhas, tá? Bastante gente falando que queria entender melhor a poda neuronal. Então, acho que a gente pode falar sobre o desenvolvimento de crianças e principalmente de bebês, os primeiros sinais de risco, etc., na próxima semana, tá? Como é que a gente avalia, como é que a gente identifica, o que é considerado uma intervenção precoce para a próxima semana. Mas isso pode acontecer, até os 2, 3 anos é comum que isso aconteça. Se você me perguntar, mas tem uma criança com autismo de 10 anos, pode ser que aconteça uma regressão no desenvolvimento dela ou não. Passou algumas fases e não acontece mais. Pode ser que aconteça. Não é comum, tá? É mais comum quando a criança é pequena disso acontecer. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Mas pode acontecer. Não dá pra gente dizer que nunca vai acontecer, tá? E aí, então, né, você está falando em relação ao SUS, que é difícil, etc. Então, vamos pôr nessa situação, né? A mãe que está lá numa fila de espera, que não consegue um profissional para fazer o diagnóstico. Ela pode buscar intervenções, mesmo que seja no SUS, por exemplo, para um atraso de linguagem. A criança tem dificuldade de quê? Né? Se existe uma suspeita de TEA, né, que é transtorno do espectro do autismo, alguma coisa tem, alguma dificuldade de aprendizagem, qual que é a dificuldade dele? Porque você disse que ele se expressa muito bem, então parece que não é de fala, pode ser de comunicação social. Então, essa mãe pode procurar por outros motivos, por exemplo, um psicólogo, um fonoaudiólogo, para que esses profissionais possam já começar uma intervenção. A criança não precisa ter o diagnóstico de autismo para ser avaliada e para começar a intervenção. E nem para que os pais possam ajudar no desenvolvimento dessa criança em casa, tá? Pessoal, se tiver alguém aí, vou aqui aproveitar. Tem um pessoal que tá falando de se trava, se não trava. Como sempre, eu aconselho vocês fecharem todas as abas. Quem tem possibilidade de conectar cabo quando a internet não é muito boa, porque a gente sabe que o 3G, 4G pode travar um pouco mais. Mas parece que agora a conexão de onde eu tô aconteceu de cair hoje, mas ela é muito boa, tá? A conexão daqui, ela não cai. Ela é uma conexão brutinha, assim. Então, provavelmente, depois, quando você entrar, não vai estar travando. Pode ser que seja a sua internet, que aí o som e o vídeo estejam travando. Então, você pode assistir de novo, que aí provavelmente vai estar lá. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Sandra Gomes, excelente, obrigada. Diva, estou amando assistir suas aulas. Rita, ótimas dicas. Mônica, estou amando assistir suas aulas, ótimas dicas, muito bom. Que bom que o pessoal tá gostando bastante. Fico feliz, gente. Sim, você tem razão. A Mônica Freitas está falando que atividades de vida diária são excelentes, que toda a família pode ajudar. Com certeza, toda a família pode ajudar e ajuda muito a própria pessoa. O que a gente quer para qualquer pessoa? Tenha ela autismo ou não. Que ela seja o mais independente possível, né? Que ela tenha autonomia. E isso vai desde quando a gente pensa trabalhar, se casar, morar sozinho, até se a gente tem uma pessoa com muitas dificuldades, porque a gente tem os casos mais graves, mais severos de autismo, que a pessoa vai precisar de apoio e de suporte a vida inteira. Mas a gente pode trabalhar com essa pessoa atividades do cotidiano dela, tomar banho, se alimentar, se divertir numa interação com a família, estar bem com a família, assistir junto alguma coisa, televisão, fazer um jogo em família, enfim, muitas coisas que vão trazer ali prazer e qualidade de vida para aquela família, se adaptando ali àquela situação, tá? Deixa eu ver, tô vendo que vocês estão falando, dizendo muito. Olha, só porque eu falei que a conexão, acho que ali no Instagram caiu. Vou voltar lá para elas, espera aí. Acho que não vai dar para voltar para elas agora. Bom, então, pessoal, a gente já tá aqui, ó, com 1 hora de live comprida, né? Eu prometi que eu ia fazer umas lives mais curtinhas, mas a gente acabou aqui, falando bastante, né? Bom, quero deixar aqui para vocês
Um super abraço aí, uma excelente semana. Lembrar vocês que todo domingo, às 20h30, a gente tem live. Se acontecer alguma coisa, der uma travadinha, der uma caída, vocês esperem que a gente volta, a menos que, né, que não dê jeito mesmo. Mas como eu falei, nossa conexão aqui é boa, né? É para dar certo, tá bom? Então espero vocês domingo às 20h30, tá? Pra gente conversar aqui, vocês aproveitem, deixem aqui nos comentários os temas. Aproveita embaixo dessa live, deixa os comentários de sugestões de temas, coisas que vocês gostariam que a gente falasse, que a gente abordasse, porque a gente vai ficar aqui o mês de julho inteirinho, todo domingo, vamos aproveitar as férias aí, pra gente poder ficar junto. O pessoal que tá perguntando do curso, a gente vai ter uma turma só em setembro, tá? Como eu já expliquei pra vocês, eu não consigo abrir várias vezes por causa da minha agenda o aperfeiçoamento. Então, a gente teve um em março, agora só tem em setembro outra turma, tá bom? Enquanto isso, vocês acompanhem no Instagram, no YouTube, aqui no Facebook. É um prazer para mim estar aqui, né? Muito obrigada mesmo a vocês por participarem, pelas perguntas, pelos comentários. É sempre muito bom poder aí compartilhar com vocês, né? Guardar o conhecimento só para você mesmo não serve para nada, né? Então, compartilha aí com todo mundo que você puder. Muito obrigada, uma excelente semana aí para vocês, tá bom?